No coração de um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, as luzes cintilantes e o murmúrio suave das conversas elegantes criam uma atmosfera de requinte. Vitória e Daniel estão em uma mesa reservada, rodeados por pratos sofisticados e taças de cristal. À primeira vista, o ambiente exala opulência e perfeição, a imagem de um casal bem-sucedido e feliz. Mas, de repente, o glamour do momento é interrompido por um evento inesperado. Vitória, com um sorriso radiante, começa a perder a cor no rosto. Seu olhar vacila, e, antes que qualquer um possa reagir, ela desmaia de forma alarmante. O som de cadeiras arrastadas e sussurros apreensivos preenche o espaço quando os clientes ao redor se levantam, chocados e confusos. Daniel, o homem cuja fortuna é conhecida por todos, entra em pânico absoluto. Ele tenta desesperadamente acordar Vitória, seus gritos abafados pela crescente agitação do ambiente. A cena se transforma em um caos total. Garçons correm para chamar uma ambulância enquanto clientes nervosos se perguntam se devem ajudar. O elegante restaurante, que antes era um símbolo de sucesso e tranquilidade, agora é palco de uma crise incontrolável. Cada segundo que passa aumenta a tensão no ar e revela a fragilidade por trás da fachada de perfeição que o casal aparentava manter. A imagem de um mundo perfeito se despedaça enquanto todos esperam por uma solução. No tumulto que tomou conta do restaurante, Daniel se encontra em um estado de completa desesperança. Ele se ajoelha ao lado de Vitória, cuja pele está pálida e fria contra o fundo luxuoso da mesa. Seu coração bate forte, não apenas pela apreensão, mas pela impotência diante da situação. Seus olhos estão fixos no rosto inanimado de sua esposa, enquanto suas mãos tremem ao tentar reanimá-la. O restaurante, antes um oásis de sofisticação e calma, agora é um mar de gritos e confusão. Clientes, atônitos e nervosos, trocam olhares incrédulos e sussurros frenéticos. Alguns tentam se aproximar para ajudar, mas o desespero no rosto de Daniel é suficiente para fazê-los hesitar. O garçom, com o celular na mão, grita para a linha de emergência, sua voz cortando o caos com uma urgência quase palpável. Enquanto a ambulância não chega, Daniel se desespera, tentando usar os conhecimentos básicos que possui, pressionando o peito de Vitória e esperando por um sinal de vida. O relógio na parede parece marcar o tempo com uma precisão cruel, cada segundo passando como uma eternidade. O contraste entre o ambiente opulento e a cena de crise é brutal, expondo a vulnerabilidade oculta sob a superfície de riqueza e sucesso. A sala está cheia de olhares curiosos e solidários, mas o verdadeiro medo é o que prevalece no coração de Daniel, que se vê lutando não apenas para salvar sua esposa, mas para manter a esperança em meio ao desespero. À medida que a cena de caos no restaurante se desfaz, uma nova luz começa a lançar sombras sobre a história de Vitória e Daniel. Imagine, por um momento, dois mundos colidindo de maneira inesperada. Vitória, com sua origem humilde, cresceu em um bairro simples, onde cada conquista era fruto de trabalho árduo e determinação. Desde jovem, ela lutava para superar as dificuldades, estudando e trabalhando em empregos variados para garantir um futuro melhor. Sua determinação era uma chama que a conduzia, mesmo nas noites mais difíceis, e seu sonho de um dia alcançar algo maior a mantinha firme. Daniel, por outro lado, nasceu em um mundo muito diferente. Herdeiro de uma fortuna construída por um pai rigoroso e implacável, sua vida foi moldada por expectativas pesadas e uma dinastia de riqueza que parecia inabalável. Desde cedo, Daniel foi ensinado a manter o padrão da família, a ser impecável em todos os aspectos. A riqueza e o status eram o seu legado, mas também uma prisão de ouro, onde cada movimento era vigiado e cada decisão, condicionada por um controle que não lhe dava liberdade. Quando Vitória e Daniel se encontraram, o amor entre eles parecia transcender essas barreiras. A paixão deles não conhecia limites de classe social, e juntos, eles pareceram criar um conto de fadas moderno, onde as diferenças eram apenas detalhes menores. Mas, sob essa superfície cintilante, a diferença entre os mundos que eles vieram começou a moldar os contornos de seu relacionamento. Enquanto Vitória se esforçava para manter a simplicidade e os valores que sempre conheceu,
Daniel lutava para equilibrar o peso do legado e as expectativas de seu pai. O amor entre eles era genuíno, mas a sombra das suas origens e dos desafios que enfrentaram separadamente lançava uma nuvem sobre sua relação. A luta entre manter a essência de quem realmente são e se adequar às expectativas de um mundo que parecia não os entender era uma batalha constante, agora visivelmente exacerbada pela crise que os atingia no restaurante. Imagine uma mansão majestosa, com seus corredores grandiosos e decoração requintada, onde o verdadeiro poder não é apenas o conforto, mas a pressão constante que a riqueza pode exercer. Daniel, um homem que parece ter tudo o que poderia desejar, é, na verdade, um prisioneiro das expectativas de seu pai. O patriarca da família, um homem cuja presença impõe respeito e temor, é o arquétipo de um controlador absoluto. Cada decisão de Daniel, desde as mais triviais até as mais significativas, é submetida ao crivo rigoroso do pai, cuja voz de desaprovação ecoa mais alto do que qualquer outro som em sua vida. Essa pressão constante pesa como uma sombra sobre a vida de Daniel e, inevitavelmente, sobre seu relacionamento com Vitória. Quando o casal se encontrou, Daniel estava imerso em um mundo de expectativas e obrigações que muitas vezes pareciam esmagadoras. Sua tentativa de encontrar um equilíbrio entre o amor e o legado familiar era uma batalha diária. A presença implacável de seu pai se manifestava não apenas em reuniões de negócios e eventos sociais, mas em cada aspecto da vida pessoal de Daniel. Vitória, por sua vez, se esforça para entender e lidar com essa realidade, tentando encontrar seu lugar em um mundo onde as regras não foram feitas por ela. Ela, que vem de um passado simples, não está acostumada com a pressão invisível que paira sobre seu marido. Embora ame Daniel profundamente, ela sente o peso da constante comparação com o legado de sua família. Seus esforços para criar um lar harmonioso muitas vezes são ofuscados pela necessidade de Daniel de atender às exigências de seu pai, e essa tensão se reflete em momentos de discordância e frustração. Cada escolha que Daniel faz é, de alguma forma, um reflexo da batalha interna entre o desejo de seguir seu coração e a necessidade de se conformar com um padrão imposto. O amor entre Vitória e Daniel, embora profundo, é constantemente desafiado pela força esmagadora das expectativas familiares. As constantes tentativas de equilibrar o amor genuíno e a lealdade ao legado familiar acabam se tornando um campo de batalha, onde cada decisão é uma negociação com as forças que moldam suas vidas. Enquanto o caos continua a se desenrolar ao redor da mesa, uma figura inesperada emerge da multidão. Marina, uma faxineira que estava apenas no restaurante para cumprir seu turno, observa a cena com um olhar fixo e uma determinação silenciosa. O restaurante, que antes era um cenário de elegância, agora é um campo de batalha, e Marina, com suas mãos calejadas e um coração firme, decide que não pode ficar à margem. Ela avança, sua presença discreta contrastando com a tensão do momento. Com um olhar rápido e preciso, Marina avalia a situação e percebe que a vida de Vitória está pendendo por um fio. Sem hesitar, ela abre sua bolsa e retira uma pequena caixa de primeiros socorros. O caos ao redor não diminui, mas Marina, em sua calmaria, consegue se concentrar na tarefa diante de si. Enquanto Daniel continua a lutar contra a impotência e os médicos de emergência tentam chegar rapidamente, Marina se agacha ao lado de Vitória, colocando a caixa cuidadosamente ao seu lado. Seus movimentos são metódicos e experientes, é evidente que ela sabe exatamente o que está fazendo. Com um frasco de medicação em mãos, ela aplica o tratamento que sempre carregou como precaução, um conhecimento adquirido em cursos de primeiros socorros e experiência prática. O instante parece se estender eternamente enquanto Marina realiza a intervenção. O restaurante inteiro parece prender a respiração, os clientes ao redor paralisados pelo medo e pela curiosidade. Com uma última ação decisiva, Marina observa a resposta de Vitória, seu rosto se iluminando com uma mistura de esperança e alívio. O momento é silencioso e carregado de tensão até que, finalmente, Vitória começa a reagir, abrindo os olhos lentamente e movendo-se com um sinal de recuperação. Marina, com um leve suspiro de alívio, se levanta e dá um passo atrás, permitindo que os profissionais de saúde assumam o controle. A cena,
que antes estava imersa em desespero, agora se transforma em uma de esperança e gratidão. O que começou como um momento de caos e pânico é transformado pelo heroísmo inesperado de uma mulher cuja bravura e competência brilharam no meio da crise. Após o ato heróico de Marina, a atmosfera no restaurante muda instantaneamente. A tensão começa a se dissipar, substituída por uma onda de alívio e uma série de olhares curiosos e especulativos. Um murmúrio de agradecimento a Marina é quase ensurdecedor, mas seu trabalho não termina com a aplicação da medicação. Em vez disso, ela percebe que sua intervenção criou mais perguntas do que respostas. À medida que os paramédicos assumem o controle e começam a tratar Vitória, Marina se retira para um canto, observando de longe. Seu instinto, alimentado pela preocupação com o bem-estar de Vitória, começa a acender uma faísca de suspeita. A reação das pessoas ao redor, incluindo o comportamento de Daniel, começa a chamar a atenção de Marina. Enquanto os médicos trabalham, a curiosidade de Marina é aguçada pela maneira como Daniel parece tentar manter uma distância estratégica, sua expressão misturando alívio com um vestígio de inquietação. A gratidão que ele expressa a Marina é genuína, mas seus olhos não conseguem esconder um traço de algo mais sombrio. O comportamento de Daniel e a cena de caos agora apresentam um quebra-cabeça complexo que Marina se vê impulsionada a resolver. A própria intervenção de Marina, com uma medicação que ela sempre carregou por precaução, começa a parecer cada vez mais significativa. Em meio à admiração dos presentes, as perguntas sobre como Marina sabia exatamente o que fazer e por que ela estava tão preparada para uma emergência de tal magnitude começam a surgir. Esses detalhes pequenos, mas cruciais, alimentam as suspeitas de que a situação pode não ser tão simples quanto parece. Marina decide investigar mais a fundo, seu desejo de entender o que realmente aconteceu se torna uma força motriz. O comportamento dos envolvidos e a maneira como a crise foi gerida começam a se entrelaçar em uma teia de mistérios que Marina sente necessidade de desvendar. A situação, que inicialmente parecia um ato de bravura solitário, agora parece abrir a porta para uma trama mais profunda e complexa, cheia de possíveis intenções ocultas e segredos não revelados. Enquanto o restaurante começa a se recuperar da crise e o tumulto se acalma, Marina se vê imersa em um turbilhão de pensamentos. O ato de heroísmo que havia realizado, salvar a vida de Vitória, agora lhe parece apenas o começo de uma trama mais complexa. A curiosidade de Marina não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que poderia estar escondido por trás do desmaio dramático de Vitória. Marina, com seu olhar atento e mente afiada, começa a investigar discretamente. Ela se move com cautela, sem chamar atenção para si mesma, para não despertar suspeitas. A primeira etapa da sua investigação é entender melhor quem são Vitória e Daniel, e qual o contexto que envolve seu relacionamento. A faxineira, que tem um talento para observar detalhes sutis, começa a fazer perguntas discretas para os funcionários do restaurante e para quem estava presente naquela noite. Ela descobre detalhes intrigantes sobre a vida do casal. Vitória, com sua origem humilde e sua luta para construir uma vida melhor, parecia ter encontrado um refúgio na riqueza e no conforto proporcionados por Daniel. No entanto, Marina começa a perceber que a superfície polida pode estar escondendo algo mais sombrio. As informações coletadas revelam uma série de tensões não resolvidas e uma rede de expectativas que parecia pressionar o casal. A investigação de Marina a leva a conversar com pessoas próximas a Vitória e Daniel, e até mesmo com alguns dos colegas de trabalho de Vitória. Uma peça-chave na sua investigação é Débora, uma colega de trabalho que parece ter uma relação ambígua com Daniel. As conversas revelam que Débora tem uma posição complicada na vida de Daniel e que, por algum motivo, Vitória parecia ter uma preocupação constante com ela. Cada pista, cada nova informação, adiciona uma camada à complexidade do caso. Marina, que já estava determinada a entender a verdade, agora se vê envolvida em uma rede de relacionamentos e segredos que parecem girar em torno de Daniel e Vitória. A questão de se o desmaio de Vitória foi realmente um acidente ou se havia algo mais sinistro em jogo começa a ganhar uma forma mais concreta na mente de Marina. A investigação de Marina é meticulosa e calculada. Ela faz anotações,
revisita lugares e tenta conectar os pontos entre os eventos que ocorreram e as pessoas envolvidas. Cada descoberta faz com que a trama se torne mais intrincada, e Marina sente que está à beira de revelar algo grande. O desmaio de Vitória é mais do que um simples incidente, é o começo de uma verdade oculta que Marina está determinada a descobrir. Marina, agora uma investigadora astuta em sua missão, se infiltra no hospital com uma habilidade silenciosa que a torna quase invisível. O hospital, com seus corredores brancos e imaculados, parece ser um mundo à parte do restaurante onde tudo começou. Mas, para Marina, cada detalhe, cada conversa, pode ser a chave para desvendar o mistério do desmaio de Vitória. Ela se apresenta como uma enfermeira temporária, uma presença discreta em meio ao vai e vem dos profissionais de saúde. Com sua nova identidade, Marina se move pelos corredores com uma facilidade quase natural, seu objetivo claro, encontrar uma oportunidade para ouvir o que Vitória tem a dizer sobre a situação. O momento que Marina esperava chega quando, após uma série de verificações e cuidados médicos, Vitória está sozinha em seu quarto, conversando com uma amiga ao telefone. A voz de Vitória, fraquejada mais clara, revela uma vulnerabilidade que não havia sido visível antes. Marina, posicionada de forma estratégica perto da sala, consegue ouvir a conversa através da porta entreaberta. Vitória expressa uma preocupação crescente com Débora, uma figura enigmática que parece estar mais envolvida com Daniel do que deveria. Eu só não entendo por que Débora está sempre por perto, Vitória diz, sua voz carregada de inquietação. Daniel a defende sempre que eu menciono algo sobre ela. Sinto que há algo errado, algo que ele não está me contando. À medida que a conversa se desenrola, fica claro que Vitória não está apenas preocupada com Débora, mas também com o próprio Daniel. A tensão em sua voz indica que há um profundo desconforto sobre a lealdade de Daniel e a relação dele com Débora. Marina, absorvendo cada palavra, sente que está começando a montar um quebra-cabeça complicado. O diálogo revela uma camada de complexidade que Marina não havia antecipado. O que parecia ser um simples desmaio agora ganha uma nova perspectiva. As suspeitas de Vitória sobre Débora e a relação dela com Daniel não são apenas preocupações pessoais, mas uma pista crucial que pode ligar os pontos entre o desmaio e possíveis intenções ocultas. Marina, agora com uma visão mais clara dos conflitos subjacentes, sabe que deve agir com cautela. A descoberta dos sentimentos de Vitória e as suas suspeitas sobre Débora adicionam uma nova dimensão à investigação, e Marina se sente mais determinada do que nunca a descobrir a verdade por trás da fachada de riqueza e sucesso que envolvia o casal. A infiltração no hospital é um passo crucial na busca pela verdade, e Marina está cada vez mais próxima de revelar os segredos que podem mudar tudo. O desconforto de Vitória com Débora é palpável e reverbera em cada palavra que ela pronuncia, revelando uma inquietação que começa a ganhar forma e substância. Para Marina, as queixas de Vitória não são apenas uma expressão de ciúmes ou insegurança, mas um indicativo de algo mais profundo e perturbador. Marina continua a sua investigação, mergulhando nos detalhes da relação entre Daniel e Débora. Com uma mistura de discrição e estratégia, ela começa a examinar a dinâmica entre os três, observando interações e reunindo informações discretamente. O comportamento de Daniel em relação a Débora é marcado por uma defesa fervorosa, uma atitude que provoca suspeitas e instiga a curiosidade de Marina. Ao conversar com funcionários e revisar registros, Marina descobre que Débora não é apenas uma colega de trabalho, mas alguém que tem um papel significativo na vida de Daniel. Embora pareça ser uma figura discreta, Débora é frequentemente mencionada em conversas privadas e reuniões de trabalho com um tom que sugere uma relação especial com Daniel. Marina encontra registros de encontros frequentes entre eles, muitas vezes fora do ambiente de trabalho, e começa a ligar os pontos entre essas informações e o comportamento inquietante de Vitória. A tensão na relação entre Vitória e Débora se torna mais clara. Vitória expressa repetidamente sua desconfiança sobre as intenções de Débora e a frequência com que ela parece estar ao lado de Daniel. O desconforto de Vitória é amplificado pelo fato de que Daniel, em vez de tranquilizá-la, minimiza suas preocupações e evita discutir o tema abertamente.
Esse comportamento é um sinal de alerta para Marina, que começa a ver um padrão de possível traição ou manipulação. As interações entre Daniel e Débora, quando observadas com mais atenção, revelam uma química que vai além da amizade ou da simples relação profissional. Há um nível de intimidade e cumplicidade que sugere uma conexão mais profunda, possivelmente envolvendo interesses ocultos ou manipulação. Marina percebe que as tensões entre Vitória e Débora podem ser mais do que uma simples rivalidade, elas podem estar ligadas a questões maiores que envolvem a lealdade de Daniel e seus próprios interesses. À medida que Marina junta essas pistas, ela começa a formar uma teoria mais completa sobre o que realmente pode estar acontecendo. O comportamento de Daniel e a presença constante de Débora levantam questões sobre a lealdade de Daniel e possíveis motivos ocultos que podem ter contribuído para o incidente no restaurante. Cada nova descoberta confirma que o desmaio de Vitória é apenas a superfície de um problema mais profundo e intricado, que pode estar relacionado a traições e segredos há muito escondidos. À medida que Marina se aprofunda na sua investigação, sua determinação se transforma em um compromisso absoluto com a verdade. Os fragmentos de informação que ela coleta começam a se encaixar em um quadro mais sombrio e perturbador. O que parecia ser uma série de coincidências agora toma forma como uma trama complexa, e Marina está prestes a desenterrar algo que pode mudar tudo. Marina intensifica sua busca, mergulhando em registros médicos, conversas discretas e observações minuciosas. Ela revisita o restaurante, procurando por qualquer pista que possa ter sido negligenciada, e fala com funcionários que possam ter visto algo suspeito. Cada detalhe é analisado com cuidado, e as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar de maneira inquietante. Foi na análise dos históricos de medicamentos e das ordens de compra que Marina faz uma descoberta crucial. Ela encontra registros de substâncias e medicações que correspondem aos sintomas que Vitória apresentou antes de desmaiar. Essas substâncias, que pareciam estar apenas em uso normal, têm uma presença alarmante nos registros de Daniel. Além disso, Marina descobre que algumas das compras de medicamentos foram feitas de forma irregular, com uma frequência e uma quantidade que não correspondem aos padrões normais de uso. Com essas evidências, Marina começa a juntar os pontos. O padrão de compras e o tipo de medicação indicam uma possível tentativa de envenenamento. Ela observa que a mesma medicação foi vista em um momento crítico, antes do incidente de Vitória, e os registros de Daniel mostram um acesso incomum a essas substâncias. As evidências são circunstanciais, mas começam a formar uma imagem de uma intenção deliberada. A pesquisa de Marina também revela que Daniel teve acesso a informações confidenciais sobre a saúde de Vitória, o que é um indício preocupante. Ele parecia estar sempre um passo à frente nas questões relacionadas à saúde dela, e seu comportamento evasivo durante e após o incidente aumenta a suspeita. Marina, com seu olhar afiado e mente analítica, conecta esses pontos com os conflitos existentes e o desconforto manifestado por Vitória. Agora, com evidências sólidas em mãos, Marina sabe que o próximo passo é crucial. Ela deve garantir que as provas sejam apresentadas de maneira que revele a verdade de forma clara e inequívoca. A tarefa de reunir e organizar as evidências contra Daniel é meticulosa, mas Marina está determinada a levar a verdade à tona, custe o que custar. O enredo se torna mais claro a cada descoberta, e o caminho para revelar a tentativa de envenenamento se torna não apenas uma questão de justiça, mas de expor as verdadeiras intenções de Daniel. Com as evidências reunidas, Marina sabe que o próximo passo é crucial: construir um caso sólido que possa expor a verdade sobre Daniel. Ela se reúne com um grupo de amigos e aliados, cada um trazendo suas habilidades e conhecimentos para a mesa. Juntos, eles formam uma equipe dedicada a garantir que a verdade não apenas venha à tona, mas que também seja apresentada de forma convincente e inegável. A primeira reunião é marcada por um clima de seriedade e urgência. Marina compartilha com seus amigos as descobertas feitas até agora, os registros de medicação, as compras suspeitas e as informações sobre o acesso de Daniel a substâncias controladas. Seus amigos, cada um com sua expertise, começam a analisar os detalhes e a criar uma estratégia para apresentar o caso de maneira eficaz.
Um dos aliados de Marina, um advogado experiente, começa a trabalhar na estruturação legal do caso. Ele revisa as evidências, identifica as provas mais fortes e ajuda a preparar a documentação necessária para a denúncia. Seu conhecimento jurídico é crucial para garantir que cada detalhe esteja em conformidade com a lei e que as evidências sejam admissíveis no tribunal. Outro membro da equipe é um especialista em forense digital, que ajuda a analisar os registros de compras e transações eletrônicas de Daniel. Ele verifica a autenticidade das informações e constrói um relatório detalhado que conecta as provas de forma clara e precisa. As análises digitais oferecem uma visão aprofundada sobre como Daniel pode ter manipulado as circunstâncias para encobrir suas intenções. Além disso, Marina conta com a ajuda de um jornalista investigativo que sabe como transformar dados complexos em uma narrativa compreensível e impactante. O jornalista se encarrega de criar um material de apresentação que possa ser compartilhado com a mídia e o público, garantindo que a história seja contada de maneira a gerar o impacto desejado e a pressionar as autoridades a agir. Enquanto o caso vai ganhando forma, Marina e sua equipe trabalham incessantemente para reunir todos os documentos, depoimentos e provas. Eles ensaiam a apresentação e garantem que cada argumento seja sólido e bem fundamentado. O ambiente é de colaboração intensa e dedicação, cada membro da equipe focado em garantir que a verdade sobre Daniel seja revelada de forma clara e convincente. O esforço coletivo começa a mostrar resultados. O caso ganha uma estrutura robusta, e Marina sente uma mistura de alívio e tensão enquanto se aproxima do momento de apresentar as evidências. A preparação é meticulosa, e cada detalhe é revisado para garantir que o caso contra Daniel seja não apenas bem fundamentado, mas também impossível de ser ignorado. O caminho para a justiça está sendo pavimentado, e Marina está determinada a garantir que a verdade prevaleça, custe o que custar. A cena é tensa e carregada de emoção. O corredor da prisão ecoa com o som dos passos de Vitória enquanto ela se aproxima da cela onde Daniel está detido. A atmosfera é pesada, marcada por uma mistura de antecipação e dor. Vitória, com o coração acelerado e uma expressão de resoluta determinação, entra na sala de visita, onde Daniel a aguarda do outro lado de uma mesa de vidro. Quando os olhares se cruzam, o silêncio é quase ensurdecedor. Daniel, com um semblante cansado e marcado pela culpa, levanta a cabeça lentamente. Seu olhar, que uma vez foi cheio de charme e confiança, agora carrega um peso de arrependimento e medo. Vitória, por outro lado, exibe uma força que contrasta com sua vulnerabilidade. Ela se senta, não apenas para confrontar o homem que ela amou, mas para finalmente expressar a dor que ele lhe causou. Daniel, Vitória começa, sua voz tremendo com a intensidade da emoção, eu nunca pensei que chegaria a este ponto. Você quebrou a confiança que tínhamos, e agora estou aqui para enfrentar a verdade. As palavras dela são carregadas de um lamento profundo e de uma tristeza que se reflete em cada linha de seu rosto. Ela faz uma pausa, reunindo a coragem para continuar. Eu lutei tanto para construir uma vida ao seu lado, Vitória prossegue, e agora descubro que tudo foi uma mentira. O que eu pensava que era amor e compromisso foi apenas uma fachada para algo muito mais sombrio. Como você pôde? Como você conseguiu viver com essa mentira enquanto eu confiava em você? Daniel tenta responder, sua voz carregada de uma mistura de desespero e justificativas frágeis. Vitória, eu fiz o que fiz porque a pressão era insuportável. Meu pai, minha posição, tudo estava desmoronando. Eu não consegui lidar com isso e pensei que, se eu mantivesse o controle sobre tudo, conseguiria resolver. Eu não queria te machucar, eu só queria proteger o que eu tinha. Sua tentativa de justificar suas ações só aumenta a dor de Vitória. Proteger? Daniel, isso não é proteção. Isso é traição e egoísmo. Você estava disposto a arriscar minha vida para resolver seus próprios problemas. Você me usou como peça em um jogo que nem mesmo eu entendi. A dor que sinto agora é indescritível, e eu não posso simplesmente esquecer o que você fez. Enquanto Vitória fala, a realidade do que aconteceu se torna palpável. Daniel,
uma vez uma figura poderosa e dominante, agora parece pequeno e impotente. O contraste entre a posição que ele ocupava e a realidade de sua situação atual é doloroso. A conversa é um confronto direto entre a dor e a culpa, e Vitória, com cada palavra, revela a profundidade da traição que sofreu. A cena é um misto de confronto e liberação emocional. Vitória, ao expressar suas feridas e decepções, busca não apenas uma resposta, mas também a oportunidade de encerrar um capítulo doloroso de sua vida. Daniel, confrontado com a gravidade de seus atos, tenta desesperadamente justificar suas ações, mas suas palavras não conseguem reparar o dano causado. O confronto na prisão é um momento de catarsis, onde a verdade finalmente é colocada sobre a mesa e a dor da traição é enfrentada de forma crua e honesta. O silêncio na sala de visita da prisão é quase palpável após as palavras de Vitória. O olhar de Daniel, uma mistura de vergonha e frustração, percorre o chão enquanto ele luta para encontrar as palavras certas. Finalmente, ele levanta a cabeça, com um brilho de desespero nos olhos, e começa a revelar as motivações que o levaram a cometer seus atos. Vitória, Daniel diz, sua voz carregada de um peso quase insuportável, você precisa entender o que realmente aconteceu. A verdade não é tão simples quanto parece. O que você vê como traição e egoísmo é, na verdade, o resultado de uma vida inteira de pressões e expectativas que me esmagaram. Ele faz uma pausa, como se as palavras fossem difíceis de sair. Meu pai, ele era um homem duro, inflexível. Desde que eu era criança, ele me ensinou que só o sucesso e o poder importavam. O legado que ele deixou para mim não era apenas uma fortuna, mas um peso constante. Ele sempre estava lá, me pressionando para ser perfeito, para nunca falhar. Daniel fecha os olhos por um momento, tentando recuperar o controle sobre suas emoções. Eu cresci ouvindo sobre o quanto eu precisava ser o melhor, o quanto eu precisava manter o império da família intacto. A pressão era insuportável, e a ideia de desapontar meu pai me aterrorizava. Eu não tinha escolha senão seguir o caminho que ele estabeleceu para mim. A necessidade de manter o controle, de garantir que tudo estivesse em ordem, era uma obsessão. Ele respira profundamente, e seu olhar é agora uma mistura de tristeza e arrependimento. Quando você entrou na minha vida, eu a amei profundamente. Mas, no fundo, eu estava lutando contra uma tempestade interna. A pressão para manter a fachada perfeita, para não deixar nada falhar, tornou-se uma força avassaladora. Eu comecei a ver qualquer falha como uma ameaça ao meu controle e ao legado que meu pai me deixou. Daniel tenta se justificar, seu tom de voz cada vez mais suplicante. Eu pensei que se eu resolvesse tudo por conta própria, poderia manter o que foi construído, proteger a nossa vida, a nossa imagem. Eu não consegui lidar com o fato de que, talvez, eu não fosse suficiente para lidar com tudo isso. E então, eu tomei decisões desesperadas. Eu sabia que era errado, mas estava tão consumido pela pressão que não consegui ver outra saída. A revelação de Daniel é um vislumbre de uma alma torturada por expectativas esmagadoras e uma vida marcada pelo controle opressivo de seu pai. Sua tentativa de explicar as motivações por trás de suas ações é um confronto doloroso com a verdade de suas fraquezas e medos. O que parecia ser um ato de pura maldade agora é reinterpretado à luz de uma vida inteira de luta e submissão às expectativas que o consumiram. Vitória escuta atentamente, sua expressão uma mistura de compreensão e dor. As palavras de Daniel revelam não apenas os motivos por trás de seus atos, mas também uma tragédia pessoal que moldou sua vida. A conversa é um momento de desnudamento emocional, onde a complexidade das motivações humanas se revela de forma crua e honesta. Daniel, agora exposto, enfrenta a dura realidade de suas escolhas e as consequências inevitáveis de sua vida marcada por pressões e expectativas. Após o confronto na prisão, Vitória se sente exausta, mas também renovada por uma clareza inesperada. A dor da traição e o peso do trauma ainda estão frescos, mas há uma nova chama dentro dela, uma centelha de esperança que começa a iluminar seu caminho para frente.
Ela percebe que não pode mudar o passado, mas tem o poder de moldar o futuro de uma maneira que pode transformar sua própria dor em algo positivo. Sentada em seu escritório, rodeada por papéis e documentos que ainda precisam ser organizados, Vitória começa a rascunhar suas ideias para um novo projeto. O ambiente ao seu redor é silencioso, refletindo um espaço onde ela pode finalmente confrontar suas emoções e pensar em como fazer uma diferença real. Cada palavra que ela escreve é carregada de um desejo profundo de não apenas superar seu trauma, mas de criar um legado que vá além de suas próprias experiências. A ideia que surge é criar uma ONG dedicada a ajudar mulheres que, como ela, passaram por situações de abuso, traição e manipulação. Vitória decide que sua missão será apoiar aquelas que enfrentaram desafios semelhantes, oferecendo não apenas ajuda prática, mas também solidariedade e compreensão. Ela sabe que a jornada de recuperação pode ser solitária e difícil, e deseja proporcionar um espaço onde essas mulheres possam encontrar força e apoio. A decisão de Vitória é marcada por um entusiasmo renovado. Ela começa a planejar a estrutura da ONG, identificando recursos necessários, parceiros potenciais e programas que podem ser oferecidos. O projeto vai além da simples ajuda financeira. Vitória está determinada a incluir programas de aconselhamento, workshops de empoderamento e uma rede de suporte que ofereça um espaço seguro para compartilhar experiências e encontrar caminhos para a recuperação. Enquanto Vitória trabalha, ela se conecta com outras mulheres que têm histórias semelhantes e começa a formar uma equipe de apoio composta por profissionais e voluntários apaixonados pela causa. As reuniões são carregadas de emoção e energia positiva, cada membro contribuindo com suas habilidades e experiências para construir uma base sólida para a ONG. Vitória observa com gratidão a crescente rede de pessoas dispostas a ajudar e a transformar a visão em realidade. A inauguração da ONG é um evento repleto de simbolismo e significado. Em seu discurso, Vitória fala com sinceridade e coragem sobre sua própria jornada e a importância de oferecer suporte a mulheres que enfrentam desafios semelhantes. Seu discurso é uma mistura de dor e esperança, uma declaração de que, apesar das dificuldades, é possível encontrar força e criar mudanças significativas. A fundação da ONG representa mais do que um novo começo para Vitória, é uma afirmação de sua capacidade de transformar a dor em esperança. Ela vê seu trabalho como uma maneira de não apenas curar a si mesma, mas de oferecer um farol de luz para outras mulheres que precisam de um guia em suas próprias jornadas. Com cada passo que dá, Vitória não apenas supera seu trauma, mas também ajuda a construir uma comunidade de apoio e empoderamento, transformando sua experiência em uma força positiva para o bem de muitas outras vidas. A inauguração da ONG é um evento aguardado com grande expectativa, e o salão está repleto de mulheres e homens que vieram para celebrar um marco significativo. A atmosfera está carregada de emoção e esperança, uma energia palpável que reflete o impacto positivo que esta nova organização promete trazer. Cada detalhe do evento, desde as decorações até os discursos, é cuidadosamente planejado para destacar a importância do momento. Vitória entra no palco com uma expressão de serena determinação, vestida com um elegante vestido que simboliza um novo começo. O público a observa em silêncio reverente, reconhecendo a profundidade de sua jornada e o significado desse evento. À medida que ela se aproxima do microfone, a sala parece silenciar, como se estivesse prestes a testemunhar um momento de transformação. Ela começa a falar, e sua voz, embora firme, carrega a fragilidade de alguém que passou por grandes adversidades. Hoje, estamos aqui para celebrar não apenas a inauguração de uma organização, mas o início de um movimento. Um movimento que nasceu das cinzas da dor e da traição, mas que agora floresce com a promessa de esperança e recuperação. Vitória compartilha com o público a história de sua própria jornada, desde o desmaio inesperado em um restaurante luxuoso até o momento de epifania que a levou a criar a ONG. Ela fala sobre as lutas e desafios que enfrentou, a traição que sofreu e a força que encontrou para transformar sua dor em algo positivo. Cada palavra é uma mistura de sinceridade e empatia, conectando-a com aqueles que estão ouvindo. Eu acredito profundamente que a nossa jornada não é apenas sobre o que passamos, mas sobre como usamos nossas experiências para fazer a diferença na vida de outras pessoas.
Esta ONG é mais do que uma instituição, é um símbolo de nossa resiliência e da nossa capacidade de transformar a adversidade em apoio e empoderamento. À medida que Vitória fala, as emoções na sala se tornam quase tangíveis. O público reage com aplausos calorosos e lágrimas de alegria, tocados pela coragem e pela visão de Vitória. A mensagem de sua jornada de superação ressoa fortemente, criando um vínculo profundo entre ela e as pessoas presentes. Cada testemunho e cada história compartilhada no evento são um testemunho da importância da missão da ONG e da mudança positiva que ela pode trazer. A inauguração é marcada por um momento simbólico onde Vitória e seus colaboradores cortam a fita de abertura, um gesto que representa a criação de um espaço onde mulheres poderão encontrar apoio, compreensão e recursos para suas próprias jornadas de recuperação. O evento é mais do que uma celebração, é um testemunho da força coletiva e do impacto que uma única pessoa pode ter ao transformar sua dor em uma fonte de esperança para os outros. À medida que a noite avança, o salão se enche de conversas animadas e promissoras, com participantes compartilhando suas expectativas e oferecendo apoio para o novo projeto. O impacto da jornada de Vitória é visível em cada sorriso, em cada abraço, e na energia positiva que permeia o evento. A ONG, agora oficialmente inaugurada, começa sua missão de empoderar e apoiar mulheres, e Vitória, com um coração cheio de gratidão e esperança, observa como sua visão se torna uma realidade que promete transformar vidas e oferecer um novo começo para muitas mulheres ao redor. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.